Olá, Legal Garçom, boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde aos ouvintes da Nova Brasil FM. Rapaz, eu tô adorando os temas dela e cada tema tá sendo super trend, super atual. Agora, inclusive, com mais uma vez puxado por uma série. Exatamente. No último dia 24, a Netflix lançou um documentário sobre aquela música We Are the World, que ela foi feita há 40 anos atrás pelos maiores artistas americanos. Para falar sobre a fome na África, as crianças etíopes, e eles estavam fazendo uma campanha de doação. Só de lembrar já arrepio aqui. E aí, imagina, tá fazendo 40 anos isso. E aí eles lançaram agora esse documentário, e eles mostram como foi a gravação, como foi, assim, como tudo se passou, como é que eles conseguiram reunir, foi após a gravação de um Grammy. Então, assim, as gravações começaram 11 horas da noite, foram até 7 da manhã, com os artistas saindo de uma premiação, todo mundo super cansado, mas eles ficaram porque tinham um propósito. Era a noite que tinha que gravar a música, ajustar tudo e fazer o clipe. Então, imagina, né? Em termos de produção, é um negócio, uma loucura. Vocês levam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses fazendo uma noite. Uma noite. E aí, quando eu vi esse documentário, que eu gosto muito, né, pro ouvinte da Nova Brasil, que não sabe, eu tenho 2 filhos pequenos, então das 7 horas da noite eu já tô acabada, querendo dormir, fico até as 9 ali, vendo alguma coisinha para depois ir descansar. E aí eu comecei a olhar, não sei o que, quando acabou eu falei, gente, olha só que legal. Uma das coisas que a gente não faz aqui, isso é cultural. Aqui no Brasil, é a valorização do patrimônio histórico. E essa valorização, quando eu falo de valorização do patrimônio histórico, é exatamente contar tudo aquilo que a gente é e o que a gente fez. E hoje, na publicidade, eu que sou publicitária até, o storytelling, ele hoje está ficando mais importante que a publicidade em si. Então, a gente tem que realmente aprender a contar a nossa história, a dar valor para o que a gente foi, para o que a gente é, e olhar ter a nossa visão de futuro do que a gente quer ser. Então, esse documentário, o que ele mostra? Os Estados Unidos tinham os maiores artistas da época, que era da época da Motown, de 1980, a música black pujante, Steve Wonder, Ray Charles, Lionel Richie, Michael Jackson. Você tem realmente Bruce Springsteen, Bob Dylan fez parte dessa gravação. Então, você tem ali os maiores artistas dentro de um propósito. E aí, quando a gente olha para os Estados Unidos e vê a organização que eles têm com catástrofes, com as coisas importantes, você fala, eles valorizam quem eles são e tudo que eles já passaram. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem esse olhar. E aí, com uma das coisas que o luxo mais valoriza nas marcas é o seu patrimônio histórico, que foi aquilo que eu falei do Cristóbal Balenciaga. É tudo que ele fez, tudo que ele passou na Segunda Guerra, tudo que ele passou para chegar lá na França, para ter aquele posicionamento e para ele ser hoje a marca que ele é. Então, quando a gente olha isso, a gente vê, por exemplo, os nossos museus. Nossa. A gente em Brasília tem 38 museus catalogados. Tem museu que você chegar agora, ele está fechado. Cadê os grandes empresários da cidade que não patrocinam esses museus, que não apoiam esses museus? Que tipo de valor empresarial ele quer passar se ele não faz nada pela sociedade? E aí entra uma outra política de ESG, que hoje é tão cobrado pela sociedade civil. E aí, quando a gente olha todas essas coisas, dou vários exemplos aqui que vieram do mercado de luxo. Quando a gente teve o Covid, a primeira empresa que parou toda a sua produção de cosmético foi o grupo LVMH. E o que ele fez? Álcool em gel. Não tinha álcool em gel, ele parou tudo e fez álcool em gel. O negócio dele não é fazer álcool em gel. Ele podia falar, não, eu vou doar um dinheiro, vocês aí façam hospitais, alguma coisa, e eu tô livre disso. Mas não, ele resolveu se engajar no problema e resolver, o que é muito diferente que você simplesmente ir lá e doar e não se meter na causa. Quando Notre Dame pegou fogo, o primeiro grupo que doou dinheiro
e não foi pouco, foram 200 milhões de euros, foi o grupo LVMH. O segundo grupo foi o grupo PPR, que é o maior concorrente do grupo LVMH, que hoje é o dono da Gucci e de outras marcas. O que eles estão fazendo com isso? Valorizando tudo que eles são, o estilo de vida deles. Porque a marca, ela está intrinsecamente ligada à história da França, à história da Europa. Então, se não existe hoje o savoir-vivre ou o savoir-faire francês, essas marcas não existem. O que hoje na alta costura é tão desejado e que a gente não tem? Costureiro. Aí, quando você fala aqui com uma pessoa costureira, coitada, ela é o sub do subemprego. E isso na França e nas grandes marcas é altamente valorizado, porque é o ápice do trabalho manual. Olha só. E aí, o que falta aqui para o Brasil despontar e a gente olhar assim e falar, caramba, a gente tem gente muito talentosa aqui. Muito talentosa. É o design, é o estudo, é o conhecimento das artes, é o conhecimento até de Brasília, por exemplo, que foi nomeada pela Unesco como uma cidade criativa. Uhum. Por que ela não usa todas essas estratégias para trazer esse conhecimento e para movimentar toda a cidade dentro disso? A gente tem, e não é por falta de polo, a gente tem o polo de moda do Guará, que é super conhecido, que faz... Mas aí falta o corte, falta o design, falta a valorização do trabalho manual. Sim. Então, a gente olha... Tudo isso a gente aprende com luxo, que é o ápice do trabalho artesanal. Então, hoje, quando a gente vê aquele museu lá no Rio, o Museu Nacional, pegou fogo. Pegou fogo. No dia a gente olhou a televisão, eu chorei, que eu falei, não é possível um negócio desse. Daqui a pouco a gente não vai lembrar nada do que a gente foi, do que a gente é, nada. A gente hoje não tem nem notícia de como é que tá, como é que ficou, o que foi que aconteceu, conseguiram recuperar. Então, é um negócio que realmente passa. Os próprios jornais impressos, que hoje também está em desuso, porque né, todo mundo foi para o digital. Cadê as colunas de arte? Que é a coluna cultural, é o que baliza é o que faz a pessoa pensar. Ela que é a parte crítica do jornal. Porque você olha os movimentos artísticos e eles, de uma forma muito simples, assim, simples, não, eu não quero ser simplória. Não é simplória, não mas são eles que balizam hoje o nosso comportamento enquanto sociedade. Porque ele é o reflexo, assim como a moda. Então, quando a gente vai às exposições, quando a gente olha quadros, quando a gente vê a arte, hoje os grandes expoentes são muito mais artes abstratas. Eles não estão nos contando nada. Estão falando de cor. Não é que não estão contando nada. Eles não têm um momento como o surrealismo, como o neoclassicismo, como momentos históricos que eles têm temas diferentes. Mas eles são quadros abstratos e que refletem hoje a nossa cultura. Qual é a nossa cultura? É você não ter momentos marcados, delimitados. Então, se a gente não começar a realmente valorizar o que a gente o que a gente fez, Orquestra Sinfônica de Brasília. Eu realmente, se eu fosse milionária, a primeira coisa que eu ia fazer era patrocinar o Teatro Nacional e a orquestra. E faz um trabalho tão lindo, né? Excelente. E aí a gente não sabe onde eles estão, aonde eles estão ensaiando. E a orquestra aqui em Brasília é um negócio, é um fenômeno. Porque não tem ensaio da orquestra que não lote. Quando eles fazem aquela apresentação no Yacht Club, que são dos filmes... Nossa Senhora, cabe um segundo. Então, cadê essas iniciativas? Até para levar mais público, para levar as escolas públicas, para levar as crianças que realmente não têm acesso, para elas entenderem que existe outro mundo, outro universo, que não é aquele lá do dia a dia dela. E que elas possam ter mais crítica, mais... Então, essa nossa valorização, a valorização que eu falo aqui, é realmente de valorizar tudo que a gente tem de bom no nosso país.
Nós temos 8.000 quilômetros de praia, não tem infraestrutura. Só a Torre Eiffel recebe mais turista, o único monumento, que o Brasil inteiro, o ano todo. Esse é um assunto que me dói, porque a gente, assim, turismo ainda, né? A gente vê quantas coisas maravilhosas a gente tem. Eu estava conversando isso com meu marido adora viajar, observar arquitetura, e a gente morou uma época no Rio de Janeiro, o antigo Rio, né? Ali no centro, cara, tanto prédio, Art Nouveau, tanto prédio maravilhoso. Aí a gente, na semana seguinte, uma vez a gente foi para Portugal, para Lisboa, e falou, o nosso centro do Rio não perde nada para isso aqui, só que lá que a gente não valoriza, assim, lá a gente está abandonado. E lá eles, o que foi? O comércio, os comerciantes, empresários adotaram prédios e revigoraram, fizeram tudo aquilo. E a gente tem casarões históricos lá no Rio, desabando lá no centro histórico, uma coisa linda. E a gente não dá valor nenhum. É tão estranho isso, né? Isso é muito, muito louco. Essa semana retrasada, se eu não me engano, caiu um casarão em Salvador por conta das chuvas. E aí só tinham pintado a fachada, mas dentro ele estava oco. Então, enquanto a gente não realmente souber contar a nossa história, quem nós somos, a importância que a família real teve no Brasil, a chegada da família real e como isso mudou até a dinâmica da cidade do Rio de Janeiro, se a gente não valorizar tudo que a gente sabe aqui, o quão destemido o brasileiro até de ir para outros países e todo mundo ter protocolo e a gente, né, dar-se um jeito ali do literalmente fazer na hora, ter o jeitinho brasileiro para resolver as coisas, isso deveria ser super valorizado. E a gente, na verdade, tem uma conotação ruim disso, porque ela é aplicada de forma errada. Então, a gente realmente precisa valorizar tudo que a gente tem. Tem uma música que até hoje arrecada dinheiro para a Etiópia, que está fazendo 40 anos, que tem um documentário no Netflix. A gente tem um museu que conta toda a nossa história, tá caindo aos pedaços. Muito bem. Então, a gente realmente precisa disso. E enquanto a gente não tiver essa perenidade da nossa história, de contar... Aqui em Brasília, a gente ainda vê muito a questão da inauguração de Brasília, do JK e tudo mais, tem o memorial, a gente consegue visitar e tudo mais. Mas enquanto a gente não tiver essa perenidade, vai ser muito difícil a gente ter marcas que contem uma história que sejam genuinamente brasileiras, que levem com ela essa brasilidade que a gente tem. Porque quando a gente fala de Brasil, a gente lembra de pessoas felizes, de carnaval, mas a gente não lembra de nada técnico. Não lembra do que a gente fez, do que a gente conseguiu, das áreas de tantas inovações que a gente tem. Então, a gente realmente precisa valorizar a nossa história. Lindeza, Paola. Mais uma vez, muito obrigada por trazer assim, assuntos tão pertinentes e importantes para todos nós e que tem essa ponte com o mercado de luxo para a gente se inspirar também. Tá joia, eu que agradeço. Até breve, bom carnaval a todos. Na próxima semana não estarei aqui, mas na outra estou de volta com mais um assunto do luxo. E, enfim, quem também quiser saber alguma coisa específica, pode falar com a gente no Whats Nova, né? Exatamente. Quem quiser fazer alguma observação, pedir alguma ideia de pauta, é o 981484631. E a gente vai abrir uma caixinha também lá no Instagram da Nova Brasil Brasília. Tá joia. Obrigada. Valeu, Paulo, boa obrigadão. tarde.